É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Pois é, nós retomamos o Tempo Comum. Tempo comum, às vezes essa palavra comum para nós soa um pouco estranha, né? Parecendo que comum é uma coisa sem importância, sem valor. E ao contrário, tempo comum significa o tempo que para nós se torna comum viver da Páscoa de Cristo na sua plenitude, não é recebido o dom do Espírito Santo. Em outras línguas, a palavra pode soar ainda mais problemática. Aqui na Itália, por exemplo, nós chamamos esse tempo de tempo ordinário. Em francês, vai chamar de tempo ordinário. Eu acho que em língua espanhola também usa isso. E ordinário, às vezes, para a gente, é um adjetivo que pode soar como coisa de baixa qualidade. Ordinário, porém, significa aquele que está na ordem. E a Kreis, dizem os alemães, ou seja, do ciclo anual, 10ª semana do ciclo anual. Portanto, para a gente, aproveitando o bom significado dessa palavra tempo ordinário, ou seja, para nós a ordem nova é a ordem que Cristo estabeleceu no mundo, é a ordem que Cristo dá ao mundo, não é? Diante de uma certa desordem mundial, de uma desordem social, de uma espécie de caos, o Espírito de Deus vem pôr ordem na nossa vida. Lembra que no livro do Gênesis diz que a terra estava sem forma e vazia, reinava o caos e o Espírito de Deus estava sobre a terra, como uma galinha ou como um passarinho que fica em cima dos ovos, chocando os ovos. Assim é o Espírito de Deus em relação à nossa vida, não é? Dando ordem, dando forma, dando vida, dando um novo estilo para a nossa existência. Nós já dissemos que desde a segunda-feira, dentro dessa semana 10ª do Tempo Comum, nós começamos a ler o Evangelho de Mateus, começamos com as bem-aventuranças. Nós não ouvimos esse texto porque celebramos a memória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Mas ali foi lido o texto das bem-aventuranças, que é para nós a imagem do mundo novo segundo Cristo, o mundo novo segundo o Evangelho, o mundo que deve viver, todas as nações, todos os povos devem viver dessa verdade de Cristo, que indica para nós qual é o caminho da felicidade. E na Bíblia nós encontramos vários salmos que dizem isso, né? Feliz quem ama o Senhor, quem teme, aliás. Feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. É uma palavra do Salmo para lembrar aquilo que é dito por Deus no livro do Deuteronômio. No livro do Deuteronômio, quando Deus dá a Moisés a lei, diz: olha, diante de você eu ponho a vida, diante de você eu ponho a morte. Se tu escolheres a vida, viverás. Se tu escolheres a morte, morrerás. Então, quem segue a ordem de Deus, quem segue aquilo que Deus quer, não vai encontrar a morte, vai encontrar a vida. E Jesus mesmo diz, não é, no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, não é, lá no fim do versículo 53, vai dizer justamente isso: as minhas palavras são espírito e vida, não é? A palavra de Jesus dá a vida eterna, não a vida biológica, dá a vida eterna, dá a vida do eterno, dá a vida de Deus, porque nós vamos viver com os pensamentos de Deus, com as escolhas de Deus, com aquilo que Deus quer. Veja bem, o Evangelho de Mateus quer nos apresentar Jesus, aí hoje vemos essa imagem de Jesus com o livro na mão, e esse movimento da mão de Jesus, que se interpreta de algumas formas. Uma forma, pode dizer, essa forma da mão, que é em muitos ritos, é a forma de dar a bênção. Então é Jesus que abençoa-nos com a força da sua palavra. Deus viu que tudo que fez era bom. Dizer que algo é bom é abençoar, é ver a bondade que está ali dentro. Então é um primeiro sinal para essa mão de Jesus, né? O pessoal que segue yoga, esse tipo de coisa, fala dos mudra, né? Gestos, posturas, etc, etc. Então, formas de interpretação de gestos. Esse também era o gesto de que um orador fazia quando ele começava a fazer um discurso, era o gesto para pedir silêncio.
Como que está jogando vôlei, não sei o que, quando quer pedir tempo, uma pausa faz esse gesto, né? Time, tempo, vamos acertar aqui algumas coisas. No mundo antigo, quando um orador, quando um tribuno chegava no lugar e ele queria falar, ele fazia essa posição com a mão e todo mundo fazia silêncio. Em vez dele gritar silêncio, silêncio, esse gesto da mão dele, todo mundo se calava porque ele teria uma palavra para falar. Então esse gesto da mão de Jesus, a mão direita e o livro na mão, é para dizer para mim e para você silêncio. Mas existia também uma outra coisa. Vocês lembram dos algarismos romanos, né? Como é que eles faziam com os algarismos romanos para simbolizar os números. A gente, quando quer simbolizar o número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim, vamos apresentando com as duas mãos, não sei o quê. No mundo antigo tinha outras formas para representar isso. E esta forma de fazer com os dedos ali, com aquela mão, era a forma de representar o número 8. O número 8, que era um número muito importante, porque lembrava do oitavo dia, como da criação nova a partir da ressurreição de Jesus, relembrava as 8 bem-aventuranças, o novo estilo de vida a partir de Jesus. Muitas fontes batismais tinham a forma octogonal, o que significa dizer a vida nova, a vida da graça, a vida do batismo, na qual nós fomos imersos. E então esse mundo novo que sai do caos, sai por causa da palavra de Deus, como Deus tudo criou por meio da sua palavra, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, e Deus disse, então Deus vai tudo criando, ordenando por meio da sua palavra. A partir da sua palavra encarnada, Jesus Cristo, Deus também reordena o mundo, reordena a criação. Então nós estamos lendo dentro do Evangelho de Mateus, a partir das bem-aventuranças, esse primeiro discurso dos 5 que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Mateus é um excelente catequista, ele ordena o seu Evangelho, portanto, a modo de 5 discursos para mostrar que Jesus é esse, como no Antigo Testamento Deus deu através de Moisés os 5 livros da lei, da Torá, o Pentateuco, como dizemos nós, através de Jesus, em 5 discursos, ele também nos apresenta o novo reino. Começando com o Sermão da Montanha, depois temos o Sermão Missionário, temos o Sermão do Reino, vamos ter o Sermão da Igreja e o Sermão Escatológico. Agora estamos escutando o início desses sermões, o Sermão da Montanha. Ouvimos as bem-aventuranças e agora continuamos escutando Jesus. Nesse Sermão da Montanha, a gente encontra Jesus como um novo legislador, como uma espécie de novo Moisés. Mas tem uma coisa interessante, não é? Jesus é esse que nos dá a lei nova, o mandamento novo para dar forma e ordem à nossa vida. Mas não foi Moisés quem introduziu o povo na terra prometida. Quem foi que levou o povo de Israel para a terra prometida, para a terra onde corria leite e mel, para a terra de Canaã? Foi um outro personagem. Nós até estamos lendo sobre ele nesses dias, quem lê a liturgia das horas, quem reza a liturgia das horas, no ofício das leituras, nós estamos lendo o livro de Josué. Yoshua é o nome de Josué, na língua dele, e o nome Jesus é Yeshua, ou seja, é o mesmo nome, Jesus e Josué. Jesus é o novo Josué, que nos introduz na terra prometida, na terra da vida eterna, na terra onde o homem toma posse de si mesmo. Porque o homem de onde vem? Da terra. Adam vem da Adamá. Então Jesus é esse que introduz o homem na terra prometida. Aquela terra que diz para Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei. Não é? Abraão é esse que faz com que a humanidade, esse Adamá, esse Adão, entre na posse da terra prometida. Mas a terra prometida não é um pedaço de terra em algum lugar. É o próprio reino de Deus. É a vida segundo a ordem de Deus. É a vida vivida de acordo com o Espírito Santo de Deus, que é amor derramado em nossos corações. Então essa lei nova que Jesus oferece é essa lei para nos adequar a tomar posse dessa terra que Deus tem reservada para nós. E olha que no capítulo 25 de Mateus, na conclusão dos discursos, que é o discurso escatológico, começa com Jesus, não é, contando essa parábola que o rei aparecerá, esse é um rei pastor, que vai dizer para quem estiver à sua direita, vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde a criação do mundo. Então esse reino é a posse que nós devemos tomar. Posse do reino não é a posse de uma terra, é a posse do reino. E por quê? É que a gente vai
entrar nesse reino, ele vai dizer, porque eu estava com fome, vocês me deram de comer, estava com sede, vocês me deram de beber, e assim sucessivamente. Quase como quer dizer assim, vocês já entraram no reino quando vocês foram amando, quando vocês foram criando responsabilidade pelo irmão e pela irmã, quando vocês não foram indiferentes com o sofrimento do outro, quando você conseguiu consolar o outro que chorava. Então, ou seja, quando você viveu a bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados. Ou seja, teve que ter um consolador ali. O Consolador é o mesmo nome que é dado para o Espírito Santo, né? O Paráclito. Então você faz às vezes do Espírito Santo na vida de alguém que está chorando, que está precisando de conselho, que está precisando de luz, que está precisando, enfim, de amor, minha irmã, meu irmão. Ditas todas essas coisas, quase que a modo de introdução, olhemos o Evangelho de hoje. O que é que ele nos diz? O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 17 a 19, tudo isso dito para chegarmos a esses versículos, que são poucos, mas são profundos, que são poucos, mas são suficientes, são poucos, mas são os necessários. Olha uma árvore, ela está toda contida dentro de uma semente, né? Você pega uma jaqueira, olha para uma jaqueira, vê a jaqueira é imensa, cheia de jaca. Aí depois você vê como foi que ela começou. Uma pequena semente que cabe dentro da mão da gente. Olha, aquele mundão de árvore. Depois a gente arma uma rede ali embaixo, cria uma sombra, a gente bate papo, etc. Cresce. Mas ela estava toda contida numa semente. Assim é a palavra de Deus, como numa pequena semente, está todo o germe da vida eterna, está todo o germe da vida de Deus, está todas as bênçãos de Deus ali contido. Portanto, uma palavra viva, como a gente falava ontem, né? Que como uma espécie que a gente tem que ostentar a palavra da vida, mostrar a palavra da vida, a gente se tornando ostensórios vivos da palavra de Jesus. Evangelho de hoje, assim nos diz Jesus: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Jesus não vem para abolir a lei e os profetas. A igreja no início sofreu uma grande dificuldade, não é, de pensar, mas realmente o que está lá no Antigo Testamento ainda importa para a gente, ainda tem valor para a gente. São Clemente de Alexandria, um sábio da igreja, muito inteligente, muito capaz, um homem profundo, educou Orígenes, que foi um outro grande do mundo antigo, viveu portanto, no Egito, né? Eles fundaram ali uma escola de catequese, e Clemente Alexandrino, inclusive escreveu uma obra chamada O Pedagogo. Eu falei sobre isso na reflexão que eu fiz no domingo passado com os catequistas da paróquia de São Benedito, em Serra Grande, em Valença. Um abraço para vocês, catequistas dessa comunidade. Nós estávamos analisando se a pedagogia que Jesus usou era ainda válida para os dias de hoje. Acho que da reflexão que a gente fez, a gente viu que era assim. E esse Clemente de Alexandria, ele escreveu um livro chamado O Pedagogo. E então, já desde o início, São Paulo, por exemplo, vai dizer para nós que o Antigo Testamento, que a lei de Deus, ela faz com a gente como um pedagogo. O que é que um pedagogo fazia? Ele pegava uma criança e ia dando as instruções. Pedagogo significa aquele que conduz uma criança. O Antigo Testamento fez isso, conduziu a gente até Jesus. E Jesus é esse que veio, ele está dizendo, eu não vim para abolir a lei, eu não vim para abolir os profetas, ele vem para dar plenitude. Então, assim como uma professora primária vai dando as bases para uma criança, professor do ensino fundamental, mas dá o fundamento. Então, se você não recebe a base fundamental, como é que depois você pega um livro e lê? Se você não aprendeu a juntar as letras, a primeira coisa que é necessária é juntar as letras. A gente teve um padre na diocese de Amargosa, Monsenhor Correia, ele ficou cego. E no período do Concílio Vaticano II chegavam jornais daqui da Itália, o chamado L'Osservatore Romano, e o bispo da diocese estava aqui em Roma, Dom Florencio, participando do Concílio Vaticano II, e ele cego, não podia mais ler, e tinha um senhor que lia muito pouco lá em Amargosa, ele lê italiano, e aí o padre Correia dizia para aquele senhor lá, junta as letras. Então, para ele, bastava que ele juntasse as letras, não precisava dizer, acertar o acento da palavra italiana, então ele ia dizendo, juntava as letras tudo, e quando juntava as letras, ele então entendia. Mas ler, a palavra ler,
Justamente em língua grega significa isso, juntar as letras. Se a gente não aprender a juntar as letras da forma certa, e olha que no mundo antigo isso era muito difícil, viu? Porque num pedaço de papel as palavras eram escritas todas juntas, sem separação. Eles tinham que aprender não só juntar as letras, mas separar a letra no lugar certo para entender cada palavra que estava sendo lida, que estava sendo pronunciada. Então o pedagogo era esse que fazia esse trabalho de dar os fundamentos, como a professora do ensino fundamental dá o fundamento para que a criança reconheça as letras, junte as letras, separe as sílabas, leia, faz o trabalho de base. Mas o trabalho de base é necessário. Como é que você constrói uma casa? Não é a partir dos fundamentos, do alicerce? Não é depois que você entra numa casa que o arquiteto de interiores foi e botou tudo em ordem, mas e se não fosse aqueles primeiros que cavaram os buracos, fizessem o radier, enchessem os fundamentos todos ali nas medidas, na forma justa, a casa não ficaria em pé. Então o trabalho básico do Antigo Testamento é esse, dar o fundamento. Ele preparou a humanidade para chegar até Jesus. E Jesus agora não despreza toda essa construção. Como é bonito não desprezar o trabalho de quem veio antes. Mas valorizar o trabalho das gerações que vieram antes de nós. É lamentável, às vezes, no mundo da política, né? Um começa um projeto, faz uma coisa, o outro que chega, a primeira coisa que quer fazer é a chamada damnatio memoriae, destruir com a memória de quem veio antes, apagar com tudo que o outro fez. Tem gente que não sabe viver com o brilho, com a luz de quem veio antes de si. Ao contrário, a gente tem que ter essa capacidade de valorizar o que foi feito antes. É verdade, a nossa geração pode ter superado a geração do pai, do avô, da gente, mas a gente não pode jogar tudo para fora. Porque sem eles nós não poderíamos ter os progressos que nós temos hoje. Uma geração tem que saber aprofundar o que a outra fez nesse valor. Jesus soube valorizar aquilo que veio daqueles que estavam antes dele. Ele disse, eu vim foi dar cumprimento a tudo isso que foi escrito. Então nós cristãos valorizamos o Antigo Testamento. Encontramos nesse Antigo Testamento a palavra de Deus. Teve uns cristãos que eles achavam que não, que o Antigo Testamento era obra de um Deus severo, de um Deus mau, então não queriam saber do Antigo Testamento. E aí os que permaneceram fiéis disseram, vocês são tudo menos cristãos, porque esse Deus que se revelou no Antigo Testamento é o mesmo Deus que se revela no Novo Testamento. Tanto é que a cada domingo, quando nós professamos o credo e rezamos que credo in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, Senhor que dá a vida, que falou, que locutus est per profetas, que falou por meio dos profetas. Se a gente diz que Deus é amor, que o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações, e se dizemos que ele foi quem falou no Antigo Testamento, o Antigo Testamento significa, os profetas aqui significa todo o Antigo Testamento, vou dizer que foi falado por pessoas inspiradas, todo o Antigo Testamento, outra coisa não é senão a fala do Espírito Santo, que é amor. Temos que descobrir, então, o amor de Deus ali presente. Se a gente não está descobrindo, é porque o problema não é de quem está falando, é nosso que estamos escutando. Não estamos escutando na sintonia, na vibração correta com a qual a palavra foi pronunciada, com a qual a palavra foi dirigida a nós. De Jesus, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. A lei é para ser cumprida. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Você lembra que a campanha da fraternidade desse ano, nós justamente falamos sobre isso, sobre esta igreja que precisa falar com sabedoria e ensinar com amor a igreja, mas também o pai, a mãe de família, nós membros da sociedade, nós que usamos as mídias para evangelizar ou para fazer outra forma de comunicação, ensinar com amor. Então, se a gente ensina com amor, a gente está na sintonia com a qual a lei foi pronunciada. Então, com amor a gente recebe, com amor a gente transmite. Porque o fundamento da lei é nos ensinar a amar, nos ensinar a amar. Essa é a plenitude da lei. Vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículos de 8 a 10, ali ele vai justamente nos dizer isso. O único débito que a gente deve ter com os outros é o amor. E diz São Paulo, então, porque quem ama o irmão cumpriu toda a lei.
Então essa palavra não tem prazo de validade. Essa é a palavra, aliás, que entra na eternidade e a partir da qual, na eternidade, a nossa história será julgada. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, e assim sucessivamente. Já falamos disso no início. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Minha amiga, meu amigo, então o que é que a gente tem para desejar no dia de hoje, senão que a gente aprenda, ensine e pratique essa lei de Deus, a qual Jesus veio trazer a plenitude. Esse é o meu desejo para você nesse dia, essa é a minha oração para mim e para você nesse dia, que a gente viva a profundidade da palavra de Deus. Para mim e para você, invoco a bênção de Deus. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Vamos ver quem é que a gente tem aqui presente nessa nossa live hoje. Muita gente está aqui dizendo que está contente, né, porque está participando da live ao vivo. Conseguiu, é que hoje não pude fazer tão cedo, para a alegria de alguns, o corre-corre, pondo o quarto aqui em ordem. Eu sou difícil de não tenho jeito para arrumar as coisas, e começamos esses dias e agora estou tentando pôr ordem aqui nos livros, nos apontamentos, porque onde eu estava vai passar por uma reforma, então estou aqui me readaptando. Um abraço para Regi Borges, para Will Oliveira e Nide Gomes. Nide, como é que você está? Como está o seu pai? Um abraço para Cláudio Queiroz. Salve, Cláudio. Um abraço grande para você. Para Kelly CPJ, bom dia, querida. Lilia Daviluna, um abraço para você também. Genilza Lisboa, um abraço para você. Para Ana Barbosa, um abraço para você. E um abraço para quem mais? Para Ana Maria Barreto também. Para Aline Graco, Ilhéus, Aline, um abraço, tanto tempo. Padre Juarez, um abraço, meu irmão. Você não está nas madrugadas, né? Um abraço para Patrícia Schindler. Um abraço para Leo Passos, aí em Santo Antônio de Jesus. E Eli Coelho, em Amargosa, bom dia. Solange Reinhardt, em Cruz das Almas, um abraço para você, Paz de Cristo. Um abraço aqui para o Padre Alexandre Andrade. Um abraço, meu irmão, Deus o abençoe no seu ministério. Um abraço para Lu Brito, aí em Nilo Peçanha. Para Soledade Reis, em Alagoinhas, um abraço para você. Um abraço para o Neto, um beijo grande. Um abraço para a Nira Santana, aí em Nazaré. Um abraço para a Natália Mercedes, em Santo Antônio de Jesus. Daí, né, vivendo a trezena de Santo Antônio, né? Português Antônio, santo soberano, viestes ao mundo depois de um ano. As trezenas de Santo Antônio, quanta alegria, né? Eu me lembro desse período, né, de cantar as trezenas de Santo Antônio nas casas da vizinhança, não é? E o momento que eu mais gostava, sabe qual era? Na hora do incenso. Mas subiu precioso incenso até o trono do Altíssimo. Incensai, glorioso Santo Antônio, com um perfume suavíssimo. Incensai, glorioso Santo Antônio, com perfume suavíssimo. Aliás, tem outra coisa que eu gostava, era a hora de beijar a toalha do altar do santo e cantar até para o ano, se nós vivo for. Meu Santo Antônio do céu, viva a flor. Meu Santo Antônio do céu, viva a flor. Caiu nas graças de nosso Senhor. Caiu nas graças de nosso Senhor. Até para o ano, até para o ano, até para o ano, se nós vivo for. Ai, que saudade, saudade. Porque depois também da reza de Santo Antônio tinha munguzá, tinha arroz doce, tinha licor, tinha amendoim cozido, tinha... Oh, que saudade! A reza da casa de Dona Flor, a trezena de Dona Flor lá na Bela Vista era famosa. Aliás, Dona Flor rezava Santo Antônio, depois rezava São Pedro, porque era viúva, e São João também tinha a reza de São João. Gente, que saudade! Um abraço também para Gonçalves Poesia, aqui para Irene Guedes. Irene é de Santo Antônio, ela tem muita reza de Santo Antônio por aí afora. O Ilma Costa, que o Ilma também é devota de Santo Antônio, ela vai passar a reza de Santo Antônio aí em Maragogi Pinho. Consa Rezende,
Consa, tua devota de Santo Antônio também, Consa, um abraço para ti. Aliás, eu vi aqui também a Soledade. Soledade é a padroeira lá de Alagoinhas, é Santo Antônio, né? Muito bem. Ah, a Nira está dizendo que gosta da hora das flores, né? Como é a hora das flores? Eu não sei não, como é isso aí? São tradições que tem às vezes em um lugar e não tem no outro, né? Quando joga a flor no santo, será que é isso? Porque na minha rua também o pessoal fazia isso, é verdade, agora que eu estou me lembrando. É, Ó meu Santo Antônio, tua casa cheira, cheira cravo, cheira rosa, cheira flor da laranjeira, que botava flor de laranjeira, folha de pitanga, não é? E jogava. É verdade. Olha só, como a oração, como a vida da fé tem gosto, não é? Por exemplo, eu falei da canjica, falei do milho, falei do licor, falei do amendoim. Tem gosto, tem cheiro, né? O cheiro do incenso queimado diante do altar do santo, o cheiro das pétalas de rosa, das folhas de pitanga que jogavam no chão, porque muita casa era casa sem piso. Então, como a casa não tinha piso, não tinha cimento, então o que era que fazia? Ia tempo de chuva, não é? Para melhorar. Então, às vezes, jogava muita folha de pitanga, a casa ficava toda cheia de flores ali jogado no chão. E isso depois dava um cheiro dentro da casa que vocês não queiram saber. Só quem viveu isso, viu? Eu choro por vocês que não viveram. Abraço aqui também para Rose Santos, aqui também. Mima eu, que sim, você mesmo, você não é devota de Santo Antônio, gosta de ir para as rezas de Santo Antônio, para a ladainha de Santo Antônio aí do povo, ai, ai. Agora aqui, quem mais que eu tenho? Bom, muito bem. Tenho aqui vocês todos, um abraço grande. Participem das trezenas de Santo Antônio nas paróquias, nas comunidades, nas casas, onde tiverem ainda esse belíssimo hábito. Não é? Depois de padre, eu ainda muitas vezes na casa paroquial de Conceição do Almeida, algumas vezes não muitas, e convidava o povo para uma das trezenas ser na minha casa. E depois eu mandava sempre fazer muguzá de aipim. Sabe fazer muguzá de aipim? Não sabem, né? Vocês conhecem muguzá de milho. Lá na minha casa eu mandava servir muguzá de aipim. Eu mesmo ensinava a fazer, porque cozinhar eu não sei, mas dizia como era, que era para ser feito. Gente querida, então, com os gostos das nossas festas dos Santos Juninos, com os nossos cheiros, com os nossos sabores, eu desejo um dia bom para você, um dia abençoado, cheio da graça de Deus. Meire, um abraço para sua madrinha também, não é, para sua família, que Deus abençoe vocês. Gente querida, fica com Deus e eu vou salvar a live aqui agora, depois eu vou colocar lá nos nossos canais, você segue os nossos canais, você já me segue no YouTube, você já assinou, ativou o sininho lá, então encaminha depois essas lives e comenta e fala tudo junto. Um abraço também para a Aline Sampaio acompanhando a nossa transmissão. A Natália Mercedes está dizendo que boas lembranças. É verdade, né? Tua mãe também rezava, Nanau? Eu sei que teu pai não perdia, não é, com a sanfona do lado, Macário, não é, animando esses momentos bons das nossas comunidades, as rezas e tudo mais. Mas não sei se Dona Celuta rezava Santo Antônio na casa própria ou na casa dos outros. Um abraço para João Rosário acompanhando a nossa live, TJ Assis também passando por aqui. A todos vocês, portanto, um abraço, um dia cheio da graça de Deus para você.